uma palavra. Então, nesse momento, eu aproveito aqui também gravar um outro vídeo com o Yosef e nós aqui vamos fazer uma abordagem a respeito de vida, fé, crise. Na verdade, nós já tivemos um tema, já tratamos disso na nossa igreja local, então vamos fazer aqui um desenvolvimento, ambos vamos fazer comentário a respeito deste mesmo tema. Então, nós queremos vivamente que é um assunto de grande importância a se tratar nas igrejas e não só, né? Sobre a vida, fé, crise. Nós temos primeiro a vida, temos a crise e temos a fé. Né? Foi dessa forma que nós repartimos. Por quê? Porque antes de houver qualquer crise, ou toda a crise que nós vivemos, veio depois da vida. Então a vida existiu sem que houvesse a crise. Né? Então essa perspectiva nós podemos ver no Jardim do Éden. Deus fez, antes do Jardim do Éden, Deus fez o homem. E quando fez o homem sem crise, né? Então, após a entrada do pecado ao mundo, então a crise e todo outro tipo de problema contra a vida entrou ao mundo por causa do pecado. Então, conclui-se de que tudo que é contra a vida é produto da queda que o homem teve no Jardim do Éden, né? Então, também conclui-se ainda de que nem toda crise é prejudicada ou é enviada pelo maligno. Existem crises necessárias nas nossas vidas. Então, diante da crise, diante do que é vida, nós não podemos esquecer de fazer menção de algo que é de extrema importância, a fé. Né? O existir em si não está ausente de problemas, o existir em si nos traz todo e possível tipo de problema. Né? Então, a perspectiva é esta. A maior crise que um homem passa, ou que um homem pode passar, não é uma crise financeira em primeiro lugar, não se trata de uma crise material, uma crise pelo qual faria com que eu já não tivesse algo na minha posse. Não, mas a maior crise que um homem pode passar é se afastar de Deus. Essa é uma das maiores crises. Quando alguém se afasta de Deus, então é uma crise terrível. Porque você pode estar diante destas crises que são chamadas de crise por causa de uma ausência de meios financeiros e não só, mas se você estiver com Deus, você estará simplesmente a viver uma crise que faz parte da vida em si, faz parte do universo, mas todavia tu estás com Deus. Agora, se você estiver a passar por essas crises e para piorar a situação, você se afasta de Deus, as coisas ficam terrivelmente muito mal ainda, não é? Então, eu creio vivamente, quando nós falamos a respeito da vida, a crise e fé, nós primeiro precisamos discernir algo, não é? Que é saber o propósito da vida. O que é o propósito? O propósito é a razão pela qual existe algo, né? Nós temos que saber, se você existe, você não é um erro, você não é produto de um erro. Se você existe é porque você existe pela vontade de Deus. E se você existe pela vontade de Deus, existem coisas que necessariamente sairão de ti para solução de várias outras coisas ou de muita coisa que tiver ao teu redor. Então, e por uma outra projeção, não é na verdade, nós procurarmos estratégias, né, para sabermos lidar com a crise em si, procurarmos estratégias. Eu falo não somente da crise financeira, né? Eu falo da crise de uma forma geral. Por exemplo, quando nós falamos da crise, e se nós aqui falássemos apenas do conceito financeiro, há tanta gente que é rica, mas passa por crises. Vocês estão a entender isso? Há tanta gente que tem meios, você se suicidou. Uma crise que essa mesma pessoa tinha. Então, mais do que vocês entenderem que é uma crise financeira que está a ser tratada aqui, é uma crise que abrange todo o nível existencial, né? Que abrange todas as nossas áreas. Então, é necessário que nós tenhamos isso em mente, que a maior crise que o homem pode passar é se afastar de Deus. Esse, de fato, é a maior crise. Não importa qual crise você esteja a passar, ou financeiramente, ou uma outra crise, mas se você estiver com Deus, creio que isso é para um tempo. Então, tudo que nós passamos com Deus é por enquanto.
é por enquanto, tem um prazo de validade toda a crise. Por exemplo, em Cristo Jesus, não existem crises que serão eternas. Né? Em Cristo Jesus, nós entendemos que tudo que vem contra a vida é por enquanto. Né? Por enquanto. Então, é praticamente, esta é a primeira abordagem que eu trago a respeito disso. Tens aí algo por acrescentar? Eu penso que a consciência em Cristo Jesus precisa ser e deve ser, do ponto de vista cristocêntrico bíblico, desta forma. Nós não somos seres humanos se passando por seres espirituais, né? Não somos homens tentando se esforçar em ser espiritual. Nós somos espirituais em Cristo, se esforçando para ser humano. Logo já há uma grande diferença. Por exemplo, nós somos de um mundo diferente e estamos num mundo diferente. Jesus disse, vocês não são deste mundo, ok? Vocês são de onde eu venho. Só para poder enfatizar que dentro desta questão que eu já acabei de dizer, já encontramos as crises neste mundo. Okay? Encontramos as crises e sendo ela um mundo real, é natural que nós encontremos essas crises. Mas o que é que eu quero fazer o povo de Deus entender? Que as crises não são eternas para aqueles que estão em Cristo Jesus. As crises são temporárias, pois aquele que habita em nós é eterno. Logo, nós vamos passar por isso de forma normal por estarmos onde? Por estarmos aqui neste mundo. Eu penso que à medida que a gente vai encarando este mundo, Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Logo, a nossa vitória não está no mundo, está em Cristo Jesus. E à medida que andamos em Cristo, confessamos aquilo que Cristo nos diz ser na sua palavra, logo nós começamos a encarar as crises como temporárias, né? E à medida que nós confessarmos, à medida que nós andarmos, já não assolam, não tomam a nossa vida em si. Porque é uma realidade. Dentro dessa realidade, costumo dizer, e volto a dizer, dentro da realidade que o mundo pode lhe apresentar, traga a verdade de Deus sobre essa realidade. Pode ser uma realidade, por exemplo, a falta de emprego, a falta de alguma coisa, qualquer situação que pode ou tentar assolar a sua vida. É uma realidade. Por quê? Porque estamos num mundo. E esse mundo, Jesus disse que não é o mundo da qual Deus quer que nós permaneçamos, né? Neste caso, somos passageiros forasteiros. Hebreus fala sobre isso. Então a consciência tem que ser essa. As crises são temporárias e nós não somos eternos nessa terra. Nós estamos a caminhar rumo a uma cidade celestial. E esta é a certeza que nós temos que ter. E como é que nós devemos encarar as crises deste mundo? Em Cristo Jesus isso já não nos aflige. Já não nos torna mais escravo. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. E à medida que nós temos a mente de Cristo, as crises se tornam mais um meio para o Senhor ser glorificado em nossas vidas. Mais um meio para que o mundo saiba que nós temos um Deus vivo, que nós temos um Senhor que venceu tudo por nós. Daí é que Jesus disse, por meio do apóstolo Paulo, vós sois mais do que vitoriosos. Essa é a certeza em Cristo Jesus. Cada crise que a gente tiver que passar ou está a passar, a consciência tem que ser sempre essa. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porquê? Porque o triunfo sobre a crise não está a não ser na palavra de Deus. Deus diz assim para Josué, capítulo 1, verso 8, diz assim que o livro dessa lei não se aparte da sua boca. No original quer dizer, fale a respeito destas palavras todos os dias, de dia e de noite. Confessa essa palavra, porque dela depende a tua vitória, dela depende o teu sucesso. Logo, o sucesso para nós, o sucesso para qualquer filho de Deus, vencer, triunfar sobre qualquer área da vida, é trazendo a verdade que Deus falou na sua palavra. Eu penso que seja inicialmente isso, o ponto inicial para vencermos as crises, é não se deixar influenciar por qualquer circunstância, é não se deixar influenciar por qualquer ambiente. Diante de qualquer ambiente, traga a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade diante de toda a realidade que você esteja passando. Amém. Então, eu creio vivamente nisto que o Yosef aqui disse, mas entendam, nós aqui não estamos a sugerir que vocês não têm que usar estratégia, por exemplo, para tratar questões financeiras. Não é nisso. Estamos a falar no que é absoluto em Cristo Jesus. Exato. Então, o que é absoluto em Cristo Jesus? De que se Deus entregou o seu Filho por nós, o que Ele mais não nos daria com seu Filho? O maior dom que nós recebemos de Deus é salvação. Isto implica ser de todas as formas. Tudo que existe
diante da salvação é totalmente baixíssimo. E se de facto Deus deu Jesus pela nossa salvação, não há mais nada que Ele não deu juntamente com Ele. Por exemplo, eu acho que nos vídeos atrás eu falei a respeito do texto que diz: buscai primeiro o reino dos céus e tudo será dado por acréscimo. Deus aqui não está a sugerir que quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas que serão dadas por acréscimo virá de fora do reino. Não, já está no reino. A compreensão é esta, de que tudo quanto nós procuramos já está em Cristo Jesus finalmente. Não existe nada que está fora de Jesus. Então, esta é a compreensão que nós temos que ter para sabermos lidar com qualquer tipo de crise. Então, continuando, tem aqui um texto muito lindo, o Yosef aqui fez referência daquilo que o apóstolo Paulo disse, de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muitas vezes eu fico a compartilhar esse mesmo pensamento que o John Piper, ele ensina nesse texto, de que o mais do que vencedor não é aquela pessoa que simplesmente venceu, mas é aquela pessoa que quando venceu um determinado problema e o problema que venceu se torna servo dele, né? De modo que ele dê ordens para esse mesmo problema se tiver a afligir o próximo, porque ele tem autoridade. O que é autoridade? É direito legal de exercer poder. Então, quando eu me torno mais do que vencedor, eu adquiro não somente a vitória, mas sim o direito legal de exercer poder sobre tudo aquilo que me escravizou outrora. Então, isso aqui é ser mais do que vencedor, é finalmente em Cristo Jesus. Não tem outro. Nunca fora de Cristo Jesus, sempre em Cristo Jesus. Então, dando aqui a sequência, vamos ler só aqui um texto, que é o Romanos 8, né? Que trata também sobre esse assunto. Eu falei já aqui um pouquinho, mas vamos começar de 33. Pode ser 32. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio filho. Nós vamos estar a fazer aqui comentários enquanto falamos sobre isso. Ele não deixou de entregar o seu próprio filho. Jesus foi entregue por nós. Então Deus não deixou de entregar Jesus Cristo, mas ofereceu por todos nós. Isto implica dizer, Jesus foi oferecido por todos, excepto ninguém, finalmente. Se Ele nos deu seu Filho, como o maior dom que qualquer homem pode receber, a questão eis aqui: será que não nos dará também todas as coisas? É uma pergunta muito interessante. Se Ele nos deu seu Filho, como não nos daria com Ele todas as coisas? Se o Filho, ora, sendo mais importante, que diante dele todos os joelhos, toda a língua confessará que finalmente Ele é o Senhor. Se nos foi dado a nós, como não nos daria com Ele todas as coisas? Então, não crer nisso já é um contrassenso, é um contra-evangelho, contra a compreensão que finalmente há somente em Cristo Jesus. Aqui, deixa-me só, portanto, diz assim: se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Eu penso que a compreensão aqui é: a salvação é um pacote completo. A salvação aqui é que te salva do espírito, da alma e do corpo. Uau! A salvação aqui, segundo Paulo, e devemos compreender assim. Paulo pergunta, se Ele nos deu Cristo, logo ele está a dizer assim, em Cristo tem tudo que você precisa. Absolutamente. Se Ele Deus nos estava em Cristo Jesus. O que mais estava fora dele não existe. Então, penso que a consciência tem que ser sempre esta, que em Cristo Jesus nós encontramos tudo de Deus para nossas vidas. Podes continuar a leitura. Então, ele diz assim, o 33, quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. A resposta é ninguém. E ele continua assim, porque o próprio Deus declara que eles são ou que eles não são culpados. Diz assim, porque o próprio Deus declara, estes aí não são culpados. Se Deus declarou que você não é culpado, mesmo que aos olhos dos homens você tiver milhares de culpa, infelizmente a triste notícia é esta, você é inocente. Porque o Deus é que declarou que você não é culpado. Essa é a questão. Eu penso que aqui precisamos compreender que Cristo carregou todas as nossas culpas e nos apresentou diante do Pai inculpáveis e santos. Isso. E não há ninguém, nem Satanás conseguirá nos desculpar. Não há. Por quê? Porque Cristo carregou sobre si tudo o que nos impossibilitava de chegar a Deus.
nos deu a vida dele, levou a nossa vida e crucificou na cruz do Carvalho. A consciência sempre em Cristo deverá ser esta: eu sou santo diante de Deus. Eu sou inculpável diante de Deus. Eu não preciso chegar com peso de consciência na presença de Deus. Por quê? Porque Cristo, na verdade, levou a vida que outrora eu tinha. E é aqui onde nós sempre vamos voltar na mesma questão. É aqui onde vamos tocar na mesma tecla. A salvação é um pacote completo. Ela te oferece tudo que Deus disponibilizou em Cristo Jesus. E o que é que Deus disponibilizou em Cristo Jesus? Tudo que é dele. Amém. Tudo. Amém. Então, continuando, o 35, o 34 no caso diz: será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem foi ressuscitado está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em nosso favor, não é? Que é Jesus Cristo. 35. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos? A crise? Não. As dificuldades? Não. A perseguição? Não. A fome? Idem. A pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Não é? Então, em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. A vitória que finalmente há em Cristo Jesus é uma vitória completa. Continuando. Pois eu tenho a certeza de que nada nos pode separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá embaixo, nem o mundo lá em cima. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que de fato é nosso por causa de Cristo Jesus, né? Nós fomos, cada homem conectado a Deus através de Cristo Jesus. E quando nós nos conectamos a Deus através de Cristo Jesus, então este amor de Deus manifesto através de Cristo Jesus se torna nosso. E de fato, se este amor se torna nosso, então nós ganhamos uma consciência amplificada, de modo que nem o sofrimento, nem a perseguição, nem mais nada, nem os anjos inclusive, nos separariam do amor de Deus que finalmente há somente em Cristo Jesus. Então é desta forma, com essa consciência pura, que se entende a respeito do propósito da vida, da crise e também da fé. Bem, olha, tu até acabaste passando por algumas coisas que eu já estava aqui a pensar em falar, que os sofrimentos e as dificuldades são desta vida. E é de modo inevitável não encarar-se, não bater de frente com essas realidades. É quase impossível, a não ser que você vá para o Pai já. Okay? Mas enquanto estivermos aqui na Terra, enquanto estivermos a ser peregrinos aqui na Terra, as realidades desse mundo irão nos assolar. Jesus passou por isso, Paulo inclusive, todos os discípulos, e os dias de hoje não mudam, né? Mas eu quero que tenhas a consciência de que, independentemente de transbordar por situações difíceis, a palavra de Deus tem que ser a palavra que te direciona em qualquer momento. A palavra de Deus tem que ser a palavra que te faz triunfar diante de qualquer dificuldade. E Paulo fala, então, quem nos pode separar do amor de Cristo? Quem nos pode separar do amor de Cristo? Ele vai citando. São os sofrimentos. Paulo faz menção de sofrimento porque é uma realidade circunstancial. Paulo fala de dificuldades porque sabe que enquanto seres nós vamos passar por dificuldades. Todavia ele diz assim, nada nos vai separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Logo, o lugar para vencer as crises é em Cristo Jesus. O lugar para vencer as dificuldades não é nada mais, nada menos do que em Jesus Cristo. Por que só em Jesus Cristo? Porque é lá onde nós estamos abalizados com a palavra de Deus. Porque é lá onde nós estamos convictos da vitória que Ele nos concedeu, na cruz do Carvalho. E a certeza, todavia, deverá ser esta.
nem os anjos, nem os homens, nem a terra, nem debaixo da terra, nada nos pode separar de Deus. Ou seja, onde for que eu estiver, aí a presença de Deus está comigo e me faz triunfar sobre qualquer realidade. Nem que hoje eu morra, a morte não me separa de Jesus Cristo. Jamais, é impossível. Nem que do dia para a noite me torne milionário. As riquezas não me separam de Jesus Cristo. Tornam riquezas com propósito ainda. Porque as riquezas sem propósito cooperam para a imoralidade. Quando Deus te abençoe, isso é um assunto que eu creio que você poderá tratar mais lá em frente. Isso. Quando Deus te abençoe e o dinheiro que Deus te deu você não encara como sendo um propósito para você ser mão para os outros que não têm mão, para você ser suprimento para os outros que não têm absolutamente nada, você vai desbanjar ou esbanjar os valores que Deus te deu para coisas sem finalidade para o reino de Deus. E aí entra o conceito de ser mais do que vencedor, porque se tu não tinhas e agora já tens, você triunfou. E para confirmar que de facto você é mais do que vencedor, você triunfou sobre a pobreza e o que você tem serve, é o teu servo. Ora, você não é servo do que você tem, porque se Cristo é o Senhor, então implica dizer que já não há nada em ti que tem de ser o teu Senhor. Okay. Se de facto Jesus Cristo é o Senhor, então você está submetido à autoridade de Cristo Jesus, de modo que mais nada te governe. Então, uma consciência de mais do que vencedor, naturalmente é aquela que entende que de facto tudo que eu tenho tem de estar necessariamente ao meu serviço, de modo que eu possa servir o próximo, de modo que eu possa servir Deus através do próximo. Eu vou concluir desta forma. A palavra de Deus é remédio para qualquer área da nossa vida. A palavra de Deus é remédio para qualquer área da nossa vida. Por quê? Porque diante de qualquer circunstância, diante de qualquer situação, fale a palavra de Deus, confesse a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade diante de qualquer realidade. E o dinheiro não resolve tudo, mas a palavra de Deus resolve tudo. Amém. Essa é a consciência que nós devemos ter. Porque à medida que nós entendemos que nós temos em Deus, então nós temos. E ninguém pode nos tirar essa consciência. Penso que este é o versículo que eu deixo para os nossos irmãos meditarem em 1 de Pedro 4:11. Ele fala, se tivermos que falar, que falemos segundo. Se tivermos que fazer, que façamos segundo. Então essa é a consciência de todo filho de Deus que está aqui na terra. Se tiver que fazer alguma coisa, faça segundo. Não é outra coisa. Faça segundo a palavra de Deus. E os que estão em Cristo, eles não lutam para depois terem vitória. Eles entram nas batalhas já com vitórias garantidas. Isso. Só para terminar, eu fico já aqui com um anúncio muito bom. Vocês perceberam que durante toda a nossa fala, conversa no caso, nós fizemos muita ênfase de falar sobre Cristo Jesus. Então é uma matéria que nós temos realmente nos empenhado para entender cada vez mais essas realidades que há em Cristo Jesus. E nos próximos vídeos nós vamos gravar um específico a tratar sobre Cristo Jesus, de que tudo está em Cristo Jesus. Será um tempo muito útil. Fiquem aí ligados. Uma palavra. Agradeço já, né, por este tempo precioso de comunhão com os irmãos. São 23 minutos. 23 minutos. Realmente. Então, muito obrigado por esse espaço. Deus lhe abençoe e estamos juntos. Tá bem. Então, quanto este vídeo, naturalmente, vai estar no Facebook e Instagram. E também, eu creio, vou colocá-lo no meu canal oficial do YouTube. Então, podem também se inscrever. Deus abençoe vocês. Estamos juntos.